professor Paulo para falar um pouquinho sobre arte renascentista. Afinal, precisamos de arte nessa vida, né, professor? Vamos ver se ele está por aí. Se puder, professor Paulo, já ir abrindo a câmera. Aê, Sim, estou, perfeito. estou sim. Ótimo. Estava aqui. Primeiramente, de novo, né, a gente sempre treina, fala um pouquinho com os palestrantes antes da hora, mas venho te agradecer imensamente a sua participação no nosso Itália Doce Vida. Fala um pouquinho de você antes de mais nada, e aí já começa a apresentação e falar um pouquinho da Itália renascentista. Obrigada. Eu primeiramente gostaria de agradecer a Caroline e toda a Du pelo convite para participar do evento. Estou extremamente feliz de estar aqui com vocês. Parabenizar os colegas que me antecederam e fizeram apresentações super bonitas, super interessantes. Bem, eu sou historiador. Eu sou graduado em História, sou doutor em História, e eu me especializei em estudos ligados à história da arte e à história da moda. E trabalho com universidades já há bastante tempo. Atualmente atuo aqui no Rio de Janeiro, no Centro Universitário Celso Lisboa, e também tem uma atuação bastante intensa com palestras, grupos de estudo, cursos online e também alguns trabalhos com atividades em museus, que no caso, neste momento, eu não estou realizando diretamente em função da pandemia, mas até o início de março eu estava desenvolvendo aqui uma série de atividades em museus no Rio de Janeiro, já desenvolvi também algumas atividades em museus em São Paulo e, durante alguns anos, atividades em museus na cidade de Paris, como, por exemplo, Louvre, d'Orsay, Centre-Georges Pompidou e outros. Então, assim, a minha vida não é uma vida exatamente ligada ao turismo, eu não sou guia de turismo, não trabalho diretamente com o turismo, mas eu estou sempre aí dialogando com a arte, com a história da arte, com a história da moda, em vários espaços, galerias, espaços museais aí em algumas cidades do Brasil e também fora do Brasil. E justamente o nosso bate-papo hoje aqui, que é justamente o fim, né, é um encerramento, é o olhar justamente da arte, é trazer, de certa forma, a importância de se pensar a Itália e se pensar o homem que a Itália trouxe a partir do Renascimento, ali nos séculos 14, 15 e 16. Vou, nesse momento, compartilhar a minha tela com vocês. Só um minutinho. Prontinho. Bem, eu dei um título aqui para a apresentação de Itália, berço de um novo homem. Porque, de certa forma, muito do que nós somos hoje, muito do que nós pensamos hoje, da maneira, seja moremos no Brasil, nos Estados Unidos, na França ou na Itália, muito do que nós somos, muito do que nós representamos e performamos na sociedade vem justamente do Renascimento italiano. Né? Nasce com as cidades italianas ali no final da Idade Média e no Renascimento. De certa forma, quando nós olhamos para as cidades italianas desse período aí que eu falei, do final da Idade Média e do período do Renascimento, a gente percebe que a região norte da Itália, especificamente a cidade de Florença, mas outras também, era a região mais rica, não só do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista cultural e artístico. Eram os espaços onde havia maior investimento em cultura no mundo, digamos, ocidental naquele momento. No final da Idade Média, as cidades italianas se tornaram grandes pontos de comércio entre Oriente e Ocidente. Então, muitas das rotas comerciais que saíam ali do Oriente Médio e que, na verdade, elas vinham não do Oriente Médio, mas vinham da Índia, da China, elas iam em direção ao Oriente Médio e justamente dali era feito o comércio com as cidades italianas e essas cidades, então, como
Florença, Gênova, Veneza, enfim, Roma também, e algumas outras, por meio dessas atividades comerciais e essa relação com o consumo que vinha dos produtos do Oriente e também do Norte da África, se tornaram pontos de desenvolvimento de uma burguesia, digamos, poderosa, associada à Igreja Católica e que, de certa forma, tornou essa região um novo espaço cultural. É interessante que, enquanto em outras áreas da Europa as relações que se desenvolviam eram muito mais feudais, eram muito mais fechadas para a economia autossuficiente de determinadas regiões, nas cidades italianas, é o primeiro lugar na Europa, onde você tem um certo desabrochar, um certo abrir para essas atividades. E a gente sabe que quando você tem espaços comerciais de grande intensidade, você também tem uma troca muito grande cultural, uma troca humana muito grande. Então, esse desenvolvimento comercial realmente trouxe um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento cultural muito intenso. E aí você vai perceber que nos séculos XIII e XIV, a cidade de Florença, e aí a cidade de Florença é o berço desse renascimento, por meio dessas famílias ligadas ou ao comércio ou a famílias nobres, passaram a investir em arte. É bem interessante como muitas vezes a gente dissocia a arte do espaço de consumo, do espaço de mercado, e na verdade não. A arte faz parte do mercado como qualquer outro setor. Existe todo um setor dos marchands, todo um setor, né, de valorização dessas obras, como qualquer setor do mercado. E é interessante que esse renascimento ele só vai se dar a partir do momento que você tem desenvolvimento de uma burguesia rica, que percebe o quanto que é importante para você mostrar, inclusive, para o restante, mostrar inicialmente para o restante das outras cidades italianas o poder de cada uma delas. Lembrando que não existia Itália, né? Itália, como a gente pensa, uma nação, surge e se funda enquanto uma nação no século XIX, no processo de unificação italiana. Antes, ali desde o final da Idade Média e durante o período da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea no século XIX, são estados italianos e que muitas vezes até guerreavam entre si. Então, inicialmente, aqui no século XIV e XV, a gente vai perceber que, por exemplo, Florença, por ser talvez naquele momento a região mais rica, uma forma que eles encontraram de mostrar esse poder foi justamente através do embelezamento da cidade e da produção, tanto na arquitetura, na pintura, nas esculturas, ou seja, a produção artística como uma forma de você mostrar a riqueza da própria cidade. Nessa esteira, você vai ter aí Florença como principal berço, mas aí Roma também vai entrar nessa produção, como eu falei, Veneza, Gênova, e aí vai. E com isso, digamos, quem ganhou nessa competição foi o mundo, né? Porque eles deixaram aí um legado impressionante que vem até os dias de hoje. Em Florença, nós tivemos algumas famílias ligadas ou à nobreza ou à alta burguesia, muito importantes. A família de maior destaque é a família Médici, sem dúvida alguma, que vai acabar crescendo e estabelecendo conexões econômicas, políticas e alianças, né, políticas com outros espaços europeus, como, por exemplo, na França, no século XVI e no século XVII. E aí é interessante, eu vou trazer para vocês aqui um artista chamado Giotto. Giotto é justamente a passagem desse homem medieval para o homem renascentista. Ele vai trabalhar principalmente em Florença, e é interessante que Florença, ali do século XIII, quer dizer, principalmente do XIV e do XV, por ter esse desabrochar cultural, econômico, passa, de certa forma, a servir de referência. Então, em outras regiões das cidades italianas, outras regiões da Península Itálica, encomendas começam a surgir. Então, Giotto, por exemplo, já vai começar a viajar para outros locais para realizar determinados projetos, assim como Cimabue, que é um artista importante ali, ainda da Idade Média, contemporâneo do Giotto, também vai fazer alguns trabalhos fora
da região de Florença. E Giotto, de certa forma, traz, por exemplo, aqui uma imagem que se encontra exposta em Florença, e que, de certa forma, é uma obra tipicamente medieval. A gente não percebe aqui, por exemplo, uma perspectiva, uma profundidade, a gente não percebe uma ideia de movimento, ou seja, é uma imagem que te passa algo mais estático, algo mais enrijecido, não há perspectiva, as faces são quase todas iguais e o fundo é tipicamente dourado. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que isso aqui é ruim, muito pelo contrário, isso aqui é fantástico, isso aqui é incrível e representa uma forma de pensar o mundo daquele momento. Só que é interessante que Giotto, dentro daquele universo, que ainda era medieval aqui, era, digamos, uma pessoa, um espírito extremamente inovador. Ele já percebia essas mudanças nos padrões de consumo, uma certa agilidade, todo esse renascimento comercial e urbano que eu coloquei, que é desenvolvido em primeiríssimo lugar nas cidades italianas, gera uma aceleração também do tempo, né? Os homens dessas cidades, aos poucos, não vão poder mais só se guiar pelo horário do relógio solar, digamos assim, como era feito no campo. Esses homens vão precisar ter relógios colocados nas praças da cidade, nas igrejas. Ainda não há o relógio de pulso, nem o relógio de bolso, mas é necessário nas cidades que se tenham relógios nas praças, nas igrejas, para que as pessoas possam controlar seu tempo, que é o tempo do comércio. E, de certa forma, isso gera um desenvolvimento muito grande na maneira de se relacionar com o mundo. Giotto já percebe isso e ele trazia em algumas obras inovações. Não é o caso aqui, mas é o caso aqui. Essa capela em Pádua é uma encomenda feita para Giotto. Essa capela é muito interessante, muito. Para vocês terem ideia, 200 anos depois, Leonardo da Vinci visitou essa capela, Michelangelo visitou essa capela, e eles disseram que eles, Michelangelo e Leonardo, eles não teriam existido enquanto artistas se não fosse por esse trabalho aqui do Giotto. Porque essa capela, em Pádua, Giotto recebeu a encomenda e a família Scroveni deu carta branca para que ele fizesse o que ele queria. Eles disseram que eles queriam, era uma capela particular, pertencia a essa família, e que eles queriam apenas que as cenas pintadas fizessem referência à Bíblia. Ponto. E aí ele perguntou como eles queriam esse trabalho, porque o comum seria Giotto fazer essa capela, desenvolver esses afrescos, usando todo esse tipo de padrão aqui medieval. Só que eles falaram, não, você faz o que você quiser, você traz e você tem liberdade. O tema é bíblico. Agora, como criar é com você. E ele tem carta branca. E aí você percebe o quanto que a liberdade de expressão, né, é importante para que a pessoa possa botar para fora aquilo que ela vê, os olhos dela diante do mundo. E justamente Giotto vai e coloca esse céu azul. Na outra pintura, eu mostrei lá o quê? O fundo dourado. O padrão da época era a representação, ou o fundo dourado, que representava não ouro, não riqueza, mas representava o paraíso, representava o Éden. Ou então, se queria representar um momento trágico, triste, se colocava o fundo azul marinho bem escuro ou preto. Era isso. Você não fazia uma paisagem com céu azul, a imagem não era realista. E Giotto, justamente pela liberdade de expressão que ele teve, ele simplesmente fez a capela com fundo azul. Mas não é só o azul do céu, é também toda uma noção de movimento. Até um destaque, aqui no fundo vocês veem uma parede do juízo final. Essa parede, ele se inspirou no Novo Testamento, ele vai pegar lá o Apocalipse na Bíblia, e ele também pegou trechos que ele se inspirou na Divina Comédia do Dante. E essa parede do juízo final, 2 séculos depois, Michelangelo usou como inspiração para fazer a parede do juízo final da Capela Sistina, sendo que na Capela Sistina ele usou várias outras referências também, mas ele cita isso aqui como base para ele fazer a parede do juízo final. Você percebe, isso aqui são imagens da capela em Pádua,
que são justamente totalmente diferentes. Você percebe movimento se comparada com aquela outra imagem. Você percebe esse homem ajoelhado, beijando os pés de Jesus Cristo, e você percebe, inclusive, o corpo dele. O corpo está coberto, a roupa cobre o corpo, mas você percebe que ele tem perna, que ele tem nádegas, que ele tem ombro. O corpo que está por debaixo da roupa é um corpo que é presente, ao contrário daquela primeira imagem que eu mostrei, em que a roupa, de certa forma, esconde o corpo é ausente. Dioto aqui traz um corpo presente. E você percebe todo o movimento, ele dá uma ilusão de que esse homem está realmente se ajoelhando, ele dá uma ilusão que aquele outro homem, à minha direita, está se virando e tocando nesse animal. Ele traz todo, inclusive os rostos. Naquela primeira imagem que eu mostrei, totalmente medieval, nela, Giotto faz os rostos praticamente iguais. Aqui, não, ele está trazendo a ideia de que existem indivíduos. Isso, de certa forma, até essa noção de indivíduo que nós trazemos até hoje, era algo que na época estava começando a aparecer dentro desse contexto do desenvolvimento comercial das cidades italianas. Essa pintura que está na capela, o beijo de Judas, né, é o momento em que Judas leva os romanos para prenderem Jesus Cristo. Ela é um dos pontos altos da capela para mim, e que justamente você percebe que ele coloca no centro Judas e Jesus, e aí ele coloca um manto, um amarelo quase dourado mesmo, em Judas, para chamar atenção, ou seja, ele programa o teu olhar, ele quer que você olhe para o meio, então ele coloca esse dourado. E esse dourado, ele está dialogando com a auréola de Jesus. É proposital. Você vai olhar, por mais que o manto dourado de Judas apareça mais do que o próprio Jesus em sentido de roupa, o que ele quer fazer com que você caminhe ali para o meio do quadro e encare esses dois homens, que eles estão assim, olhando um bem coladinho no outro, eles não chegam a se encostar, enquanto o restante ali está se engalfinhando, né? Você tem os partidários de Jesus, os seguidores de Jesus, você tem os romanos que vieram para capturá-lo, e que está todo mundo ali numa luta danada. Você tem uma noção de movimento, né? Você tem um dos apóstolos avançando com uma faca na orelha de um soldado, você tem um outro que levanta o braço. Então, ele simplesmente, nessa capela, desconstrói todos os padrões tradicionais de representação. E ele coloca, fazendo esse recorte, a gente percebe que ele coloca quase todos, praticamente todo mundo do quadro aparece na mesma linha. E você percebe o rosto de fúria de todos eles. Entretanto, o rosto com maior fúria é o rosto de Judas, e Jesus não tem um rosto de fúria. Jesus simplesmente olha sério. Ele tem um olhar talvez de decepção, de reprovação, eu acho que é o termo mais adequado, mas não é de fúria, porque existe uma diferença entre a fúria e a reprovação. Então ele coloca todo mundo absolutamente revoltado, e Jesus ele coloca sério, encarando Judas, e Judas está completamente, não só em fúria, como está atordoado. Bem, essa cena da capela é uma cena que eu gosto bastante. Ele traz justamente Jesus sendo sepultado. Ele já foi retirado da cruz e vai ser sepultado. Você percebe também os corpos, os movimentos, você percebe um espaço aberto, e é tudo muito proporcional, corpo, cabeça, é tudo muito bem pensado diante de uma estética mais realista. E aí eu trago aqui, não é de outro, mas só para comparação. Isso aqui é uma imagem de um sepultamento de Cristo, feito para uma página de livro, ok? Não é uma pintura em parede, não é um afresco, mas é uma página de livro, e que você justamente tem o sepultamento de Cristo. Isso aqui é tipicamente medieval. Você coloca um fundo que não é exatamente dourado, mas ele tem algo meio alaranjado, ele se aproxima disso. Você vai praticamente uniformizar os rostos. Se você olhar as faces, sejam maiores ou menores, ou mesmo quem tem barba e quem não tem barba, as faces são muito, muito parecidas. E
desproporcionais. O corpo e a cabeça nem sempre dialogam no tamanho, na proporcionalidade. E é uma cena de sepultamento de Cristo feita mais ou menos na mesma época, um pouco antes. Isso aqui era o comum. Giotto poderia ter levado isso aqui para aquela capela, e de repente Giotto faz isso aqui. Enquanto na primeira é uma coisa mais enclausurada, é mais, você tem uma quantidade grande de corpos para um espaço muito pequeno, né? Então fica meio enclausurado. Giotto abre. Ele simplesmente abre o mundo. E isso nunca tinha sido feito. Isso é feito pela primeira vez ali. Então, de certa forma, esse trabalho, né, que essa capela é uma capela super importante, mas muitas vezes as pessoas vão para cidades italianas e vão buscar determinadas obras que são realmente fantásticas e importantíssimas, mas esquecem da existência dessa capela, que é uma importância tão grande quanto qualquer obra do Da Vinci ou do Michelangelo. Aqui, a capela por dentro, ela teve que ser restaurada algumas vezes, e ela tem algumas rachaduras, não só em função do tempo, mas em função também de conflitos militares que aconteceram ao longo dos séculos, que, de certa forma, abalaram um pouquinho a capela. Né? Mas ela permanece aí e é um primor. Ela é tão importante quanto a Capela Sistina em Roma. Vale muito a pena. Eu, assim, sou super suspeito e sou fã do trabalho do Giotto. Aqui a capela por fora, e olha que interessante, é uma capela do início do século XIV, e ela é uma capela que segue a estética românica, que é um estilo que, digamos, foi preponderante nos diversos locais da Europa, em cidades e no campo também, entre os séculos 10, 11 e 12. Esse período aqui, que a gente já está no 14, e o final do século 13, a gente já tem arquitetura gótica, que começa na França e se espalha pela Europa. Só que essa capela é uma capela românica, então ela segue uma estética antiga. Porém, dentro, ela é absolutamente revolucionária. Se por fora ela é tradicional, por dentro ela é uma revolução na arte. Muito, muito importante. E aí, só que como eu falei, Giotto trabalha onde, basicamente? Vai trabalhar basicamente em Florença, só que ele vai trabalhar em outros locais também, como naquela capela, que é uma obra-prima. Aqui, trouxe uma basílica na cidade de Florença, que é o berço do Renascimento, e a cidade de Florença, né, é um museu a céu aberto. Você esbarra com obras de extrema importância para a história da humanidade, não é só para a história da arte ou para a história das cidades italianas, é para a história do mundo. E nessa basílica a gente vai ter, por exemplo, Giotto também. Essa é uma obra que sofreu danos aí ao longo dos tempos, mas é uma obra do Giotto que está nessa capela. Assim como há também obras do Cimabue, que foi mestre do Giotto, numa oficina, né, de trabalhos com pintura e também com escultura. E nós temos também aqui nessa capela, nessa igreja, capela não, desculpe, nessa igreja, nós temos, eu citei o Cimabue, Giotto, há outros, e eu dou um destaque à Anunciação do Donatello. O interessante aqui é o seguinte: nas anunciações medievais era muito comum. O que é anunciação? O momento em que o anjo Gabriel comunica a Nossa Senhora, então com 15 anos, que ela estava grávida de Jesus. Nas representações tradicionais, muitas vezes a gente vê o anjo no mesmo nível de Nossa Senhora, ou então o anjo que vem meio do alto para anunciar a Nossa Senhora. Essa anunciação ela é diferente. Por quê? O anjo, não que Donatello tenha sido o primeiro, há outras representações, mas é uma das mais importantes. Esse anjo, ele se ajoelha para Nossa Senhora. E é curioso a gente pensar que o Renascimento, um dos valores do Renascimento é a valorização do ser humano. Então, quando Donatello coloca isso nesse trabalho, ele está dizendo o quê?
que o anjo, que é um ser divino, está fazendo que uma homenagem a uma mulher, um ser humano, que é a mãe de Jesus. É interessante pensar que o Renascimento traz uma perspectiva de antropocentrismo. Antropo, ser humano, centrismo, centro. O homem no centro das atenções, o ser humano no centro das atenções. Só que é o ser humano no centro das atenções como a mais importante criação divina. Os artistas do Renascimento, eles não eram contrários ao pensamento cristão. Eles eram cristãos, eles eram financiados muitas vezes pela própria igreja. Então, o antropocentrismo renascentista é mostrar que o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Então, o homem é belo, o homem é inteligente. É isso que ele faz. Então, por isso que esse anjo olha para Nossa Senhora com tanto carinho. Inclusive, eu gosto de destacar, né, esse anjo que brota da parede e o olhar. O que mais me chama é a posição dele ajoelhado e o olhar que ele lança para Nossa Senhora, ou seja, o olhar para uma humana. Ou seja, o divino e o humano, eles estão juntos, porque o homem veio de Deus, segundo os renascentistas. Ok? Óbvio que existem outras possibilidades para se pensar o ser humano. Justamente aí você também tem o túmulo de Michelangelo, feito pelo Vasari, nessa capela, nessa igreja. E aí a gente dá um pulinho ali em Florença, rapidamente, para outro lugar, e vemos essa obra. Eu trago aqui uma obra que é muito explorada aí, né, por muitos historiadores, guias, etc., uma obra maravilhosa, e ela é interessante por N motivos, e eu vou destacar aqui porque a minha proposta é essa ideia, né, de como a Itália trouxe um novo homem, e que, de certa forma, óbvio, com reformulações, existe até hoje. Quando ele faz o Davi aqui, a gente tem que pensar no Davi da Bíblia. Vai lá para o Antigo Testamento comigo. E aí você pensa, Davi era o jovenzinho, pequenininho, magrinho, que vai enfrentar o gigante Golias. Ele tinha tudo para perder, mas ele ganhou. E aí você olha para o Davi do Michelangelo, ele é um gigante. Ele é enorme. E aí Michelangelo faz essa escultura com um Davi gigantesco, porque ele afirmou querer representar Davi no exato momento em que Davi sai para lutar. Ou seja, se segundos antes, minutos antes, Davi estava apavorado com o conflito com o gigante, no momento em que ele respirou fundo, tipo, agora vai, ele saiu. Naquele exato instante, ele tinha certeza que ele ia ganhar. E ele ganha. Então, ele está retratando esse momento. E nesse momento, o gigante não é Golias. O gigante é o próprio Davi. De certa forma, aqui, nessa obra, Michelangelo nos traz a essência desse pensamento que é o antropocentrismo. O homem é importante, o homem é racional, o homem é belo, o homem é poderoso. Então, esse homem, esse Davi, ele não pode ser o pequenininho que vai enfrentar o gigante. Ele é o gigante, ele sai, ele ganha. Essa é toda, digamos, a base para a gente entender por que esse Davi é tão gigante. Eu sempre gosto de trazer uma imagem que você tenha seres humanos perto das esculturas, porque muitas vezes, quando uma pessoa não conhece a obra, ela fica muitas vezes na dúvida da questão do tamanho. Quando você traz uma imagem que apareçam seres humanos, e no caso aqui as pessoas fazendo a limpeza, aí você tem a exata dimensão do tamanho dessa escultura. E o que impacta muito é o olhar. Ele consegue traduzir um olhar muito próximo do ser humano, com essa sobrancelha vincada, essa coisa do olhar de quem mira e eu vou ganhar. Eu sou o gigante nesse momento. A gente sai, né? Michelangelo vai também, a gente vai sair junto com ele e vamos dar um pulinho ali no Vaticano. Né? Michelangelo tem ali a sua fase em Florença, mas ele vai trabalhar depois diretamente para a Igreja Católica, principalmente para o Papa Júlio II, que é um papa muito importante dentro do contexto, inclusive, não só religioso daquele momento, como o contexto
militar. Era um grande general, ele próprio dizia que ele no futuro seria conhecido muito mais como um homem da guerra do que como um homem da fé, porque era um período de muito conflito militar dentro da Península Itálica. Essa escultura, toda vez que você encontra Pietà, é uma referência a Jesus retirado da cruz e colocado no corpo de Nossa Senhora. Então, é como se acabou de sair da cruz e colocaram no corpo dele, no colo de Nossa Senhora. Isso é Pietà. Há várias Pietás, há uma Pietà que eu adoro, que é uma pintura do Bellini, que eu acho sublime. Aqui é interessante porque, na Bíblia, Jesus falece com 33 anos. Nossa Senhora teve Jesus com 15, então 48. Gente, Jesus não morreu jovem, isso é um engano, a gente sempre escuta isso, Jesus morreu jovem com 33 anos. Não. A média de vida da época era na faixa de 35 a 40 anos, então Jesus estava chegando na média, ele morreu um homem maduro, não idoso, mas maduro. E se a média de vida era de 35 a 40 anos, Nossa Senhora com 48, ela era muito idosa, e muito idosa mesmo. E aí é interessante que Michelangelo, ao contrário da Pietà de Bellini, que faz um rosto envelhecido, Michelangelo coloca Nossa Senhora muito jovem. Ela é uma moça muito jovem. Ele, na verdade, está querendo aí representar o amor da mãe, que é algo que não importa a época, o tempo. Essa mulher sempre vai ser quase que aquela pessoa no momento em que ela teve o filho. O amor da mãe é sempre incondicional. O amor da mãe, seja para o bebê, seja para o filho adulto, é o mesmo, é incondicional, é o maior amor do mundo. Então ele coloca esse rosto jovem na Nossa Senhora com o corpo do filho esparramado. E ele é um mago na técnica, porque realmente ele consegue, em algo que é rígido, que é a escultura, te passar toda a ilusão da flexibilidade. Você olha a textura, a forma, nossa, parece que se você meter a mão, você vai tirar essa roupa, né? Você vai puxar esse manto, porque ele realmente consegue imprimir isso. Ele é um dos meus escultores prediletos, não é à toa que depois, no século XVII, um outro gênio italiano, que é o Bernini, que é do Barroco, vai se inspirar muito no Michelangelo para trabalhar essas texturas das roupas em obras como o Êxtase de Santa Teresa ou o Êxtase da Beata Ludovica, mas deixemos Bernini para um outro papo. Mas Bernini se inspirava e falava que, quando ele pensava em roupa, ele pensava nessa genialidade do Michelangelo. E aqui um destaque do rosto dela, que é um rosto bem jovem e triste, pensativo, cabeça baixa, olho abaixado, da mãe em sofrimento, mas jovem. Aqui, um detalhe para a gente olhar essa coisa da textura da roupa e do corpo que está esparramado. Ele faz até as chagas no braço, na mão de Cristo. E aqui um detalhe, ele em geral não assinava as obras. Só que na época que essa escultura foi feita, ele estava há pouco tempo trabalhando em Roma e um bispo espalhou que essa obra teria sido feita muito mais por um dos seus assistentes do que ele próprio. E Michelangelo, enfim, leva a questão para o Papa, fica revoltado, o bispo tem que pedir desculpas a ele, e aí ele pede para mexer na escultura de novo e ele assina, ele coloca uma faixa cruzando o tronco de Nossa Senhora, onde ele bota a assinatura e ele vai dizer, fui eu que fiz, eu tive assistente, mas essa obra, ela é minha, e por isso ele vai lá e assina. E Michelangelo faz também, no Vaticano, a Capela Sistina, aqui inclusive destaque para a parede do juízo final, que é inspirado no Apocalipse, na Divina Comédia de Dante e na parede do juízo final do Giotto, lá em Pádua. É um espetáculo, e vale lembrar que Michelangelo ele faz primeiro o teto, que é entre 1511 e 1512, antes ele fez um outro projeto, só que ele destruiu tudo, porque ele odiou, enfim, e depois ele retoma entre 1511 e 1512. Em 1534, ele tem que voltar para fazer a parede do juízo final. A primeira etapa é o teto, depois é a parede do juízo final.
nessa capela, você tem outros pintores com outras obras. Do Michelangelo é o teto e a parede. E aí a parede já vem 2 décadas depois, sendo que a curiosidade é que justamente ele faz a parede fica pronta e a igreja questiona os nus. No teto, os nus foram mantidos, porque foi na época do Papa Júlio II, que defendia Michelangelo. Na parede do juízo final, ele teve que cobrir todos os nus. Não era mais o Papa Júlio II, então ele acabou tendo que, em 1541, depois de já ter teoricamente terminado a parede, ele teve que voltar e cobrir, principalmente a figura central, que é Jesus, porque ele botou Jesus pelado, bem destacado. Então, ele teve que cobrir não só Jesus, mas os outros também. E essa imagem, que no teto é talvez a principal imagem, que é o momento em que Deus cria, a mais famosa, né, que Deus cria o homem. Percebam que nessa criação, Deus vem envolto num pano rosado, no formato de um cérebro. A ideia, e você vê, Deus vem forte, seguindo uma estética greco-romana, que é uma inspiração para a Renascença, o classicismo. Então, Deus vem forte, com os músculos detalhados, seguindo a estética greco-romana. Adão também, todo definido como a base das esculturas greco-romanas, ou seja, é a forma física de Deus para a forma física do homem. E esse pano rosado, que é uma referência ao formato de um cérebro, ou seja, a inteligência, a racionalidade. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, tanto na parte física quanto na sua inteligência. E justamente vem cercado de anjos e também Eva, que é a criação seguinte, segundo a narrativa bíblica. Ou seja, o Renascimento italiano, ele ao trazer o antropocentrismo, o racionalismo, essa dinamização comercial grande, trouxe, de certa forma, a criação de um novo homem. O homem medieval, eu não estou dizendo que a mentalidade do homem medieval era algo atrasado ou ruim, não é isso. Era uma outra forma de ver o mundo. Porém, muito do que a gente pensa até hoje, do que é o ser humano, vem justamente das cidades italianas, ali dos séculos XIV, XV e XVI. Ou seja, a Itália trouxe para o mundo uma nova forma de ver o ser humano e que permanece, óbvio que com mudanças, até os dias de hoje. Eu, então, trago novamente aqui esse olhar maravilhoso, porque esse homem, ele não é pequeno, ele não é mínimo. Esse homem é gigante e esse homem está pronto. Ele está pronto para conquistar, para vencer o gigante, para fundar uma nova forma de ver e ser no mundo. Agradeço imensamente a atenção de vocês, deixo aqui o meu contato de WhatsApp, bem como o meu contato no meu perfil pessoal do Instagram, que é também um perfil profissional. Eu posto diariamente conteúdos de história da arte, de história da moda, conteúdos também sobre cinema e séries de televisão relacionados sempre à questão da arte ou à questão da história da moda, e deixo também o contato da empresa com a qual eu trabalho, que é a Gesto Cultural, que é uma empresa voltada totalmente para essas discussões relacionadas à arte e história. Enfim, agradeço. Professor, muito obrigado.